Olá, boa noite. Vamos chegando aí, né? Tô ajeitando aqui meu espaço, meu cenário, de um ângulo um pouquinho diferente hoje. Bom, hoje, nessa live de hoje, eu vou falar sobre o movimento natural funcional, tá? E explicar um pouquinho sobre isso. Tem algumas atualizações aí da área da saúde, da área do exercício, e eu tenho estudado bastante isso aí, tá? Então, vai entrando aí, pessoal. Vai clicando no aviãozinho ali, chamando mais gente, tá? Eu vou chamar um pessoal aqui também, que às vezes a pessoa esqueceu. Então, assim, o mais importante é o seguinte: eu vou explicar para quem é profissional da área, mas vou explicar também para quem é leigo, para quem é para quem está com alguma dúvida sobre esse tema e tudo mais, ok? Então, se você é profissional da área, você vai conseguir algumas informações legais aqui sobre o tema, e se você não é profissional da área, também vai ter uma possibilidade diferente aí, tá? Bom, vou só deixar anotado aqui, tá? O tema de hoje. Então, gente, tô vendo o pessoal entrar aí, e também vai ter gente que vai assistir essa live depois, né? Que eu vou deixar ela gravada. Então, o Edson já entrou aí, Juliana. Deixei o tema fixo aí. Beleza? Bom, aqui é tudo improvisado, então eu tô aqui na minha cadeira aqui, tá? E depois provavelmente eu vou pro chão. Então, sobre esse tema, por que eu resolvi falar sobre esse tema? Eu estou estudando, fiz um curso ano passado e agora estou fazendo o mesmo curso online, porque eu gostei bastante. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Fabiano Lobo, sou profissional de educação física, dou aula de pilates, de yoga e tenho estudado aí treinamento funcional, movimentação natural, tá? Porque eu acho que dentro do exercício, dentro da educação física, a gente tem que buscar as várias possibilidades para poder também atender melhor os alunos, para ter várias ferramentas, tá? E eu acho que com isso a gente tem uma melhor qualidade aí no atendimento, tá? Então eu sempre pensei assim, sempre gostei de atualizações também, então sempre estou estudando essas coisas da atualidade e sou muito curioso também. Então eu busco aí muita coisa sobre vários assuntos, tá? Sobre autoconhecimento, sobre exercícios, sobre anatomia e fisiologia, tá? Então sempre vou estar trazendo alguma coisa nesse sentido aqui
para quem me segue. Então vamos lá, eu deixei uma folhinha aqui pregada e vamos falar então o que é esse movimento natural funcional. Basicamente, já vou mandar assim o conceito básico, é um movimento que ninguém te ensina, tá? Então, eu vou deixar um tempinho para você pensar aí, tá? Porque é por isso que ele é natural. Então, se eu ensino o movimento, seja da forma que for, se eu ensino um movimento, um gesto esportivo, se eu ensino uma postura de yoga, se eu ensino um golpe da capoeira, ou se eu ensino a pessoa a fazer um agachamento, não é natural, tá? Então, quando a gente fala movimento natural funcional, ou o que a gente tem usado também é movimento generalista, que eu vou explicar daqui a pouco também, é isso, é um movimento que ninguém te ensinou, e por isso você não concentra no movimento durante esse tipo de exercício, né? Tanto que a gente nem usa, eu mesmo nem estou usando muito mais o termo exercício, porque essa ideia, eu trago essa ideia para o dia a dia. Então, quando você coloca mais movimento no seu dia, não necessariamente você está fazendo exercício físico, não, só está se movimentando mais. E é isso que a gente tem que fazer, porque o nosso corpo foi feito para se movimentar, tá? Então, vai deixando aí as impressões, né? Vai deixando aí embaixo se vocês estão entendendo a ideia, mas depois eu vou demonstrar também e vou pedir para vocês fazerem aí em casa também, tá? Quem estiver assistindo. Seguinte, se você estereotipa um movimento, ele deixa de ser natural. Então, se você ensina, ele já não é mais natural. Se você ensina a pessoa a fazer um agachamento, uma flexão de braço, você ensinou. Então, esse movimento é antropogênico, né? Porque ele teve a participação ali de um ser humano, de uma pessoa que ensinou. Tá difícil de entender? Qualquer coisa, manda aí embaixo aí. Quando a gente fala movimento natural, a gente fala desse tipo de movimento, que é um movimento mais instintivo, mais natural mesmo, que a gente aprende sozinho, tá? Então, a gente costuma cair em algumas armadilhas semânticas aqui, quando a gente está falando sobre isso, tá? E se eu cair, se vocês entenderem alguma coisa diferente, me falem aí também, deixe comentário aí embaixo. Mas, basicamente, quando você observa uma criança se movimentando, uma criança está aprendendo a se movimentar. Então ela ficava só lá no colo, aí passou alguns meses, ela começa a explorar o chão, você coloca ela no chão, e ela começa a rastejar, começa a ficar mais sentada, depois ela vai passando para posição de engatinhar, e aí depois ela vai começando a levantar, firmando nas pernas, né? Então ela faz o cócoras, e depois com o tempo também ela vai desenvolvendo para ficar em pé, e depois começa a caminhar, uma caminhada assim menos refinada, e depois ela começa a caminhar com mais força, com mais alinhamento, e até mais ou menos ali uns 6 anos de idade ela vai desenvolvendo a corrida, né? Corrida de fato, né? Porque às vezes a criança tenta correr quando ela é mais nova e ela acaba caindo, e tudo isso faz parte do processo. Ninguém ensinou para essa criança fazer esse tipo de movimento. Então esse movimento é natural, tá? Então a gente, adulto, vai imitar criança? Não. Tá? Essas são as armadilhas que a gente costuma cair. A gente não vai imitar criança, mas o nosso corpo foi feito para fazer determinado tipo de movimento. Então, quando a gente fala movimentação natural funcional,
a gente está falando desse tipo de movimento, que é um movimento que foi feito, o seu corpo foi moldado para fazer aquele movimento, tá? E quando a gente trabalha com movimentação natural funcional, a gente está trabalhando principalmente a variedade de movimento. Então, eu vou explicar um pouco sobre isso, porque eu vou falar do generalismo. O que é o generalismo? Nós seres humanos, nós temos a capacidade de desenvolver em vários aspectos, tá? A gente pode desenvolver várias áreas do conhecimento com o nosso cérebro, né, com a nossa memória. Então a gente consegue saber um pouquinho de cada coisa, mas a gente consegue também se especializar. E ser especialista numa coisa só. Por exemplo, você estuda, faz uma faculdade, faz um mestrado, um doutorado, um PhD, você vira especialista naquele assunto, né? Naquela coisa. Com o movimento, a gente tem essa capacidade também. Por quê? Eu consigo caminhar, correr, arremessar e tudo mais, mas eu consigo também jogar futebol, por exemplo, e me especializar só naquilo, né? Só naqueles tipos de movimento, que é correr, chutar, né? Saltar, cabecear e tal. Então, a gente tem isso também no nosso corpo, né? E uma coisa que tem me chamado a atenção é que se a gente tem essa capacidade de ser generalista, né? De aprender um pouquinho de cada coisa, por que a gente se especializa muito na questão do movimento, né? Não estou falando de questão acadêmica e tudo mais. Não, porque isso aí é até necessário. Tá? Se você não sabe nada de algum tema, você procura alguém que é especialista naquele tema para você contratar o serviço daquela pessoa. Né? Mas na questão do seu corpo, do seu movimento, se você é um atleta de elite, ok, tudo bem. Então é ótimo você se especializar naquilo, porque você vai competir. Né? Você faz luta, ou você faz futebol, né? Pratica futebol. Então você vai se especializar naquilo e tudo bem, é ótimo também. Mas as pesquisas mais recentes, elas estão mostrando para a gente que a gente quanto mais a gente se especializa, maior o risco da gente se lesionar. Né? Isso na questão do exercício, do movimento. E aí é que está essa questão, porque no movimento, a gente, para manter níveis de saúde, né, a gente tem que ser mais generalista. Então, quanto mais você se especializa, vou dar um exemplo que você deve conhecer alguém que já passou por isso. A pessoa começa a correr e ela faz só corrida. Né? E ela fala, não, isso aqui é minha atividade física, meu exercício, eu tô gostando, tá me fazendo bem, e ela começa a correr. E ela vai só, né? Às vezes a pessoa corre todo dia, e ela não faz outro tipo de exercício. Então, o risco dela se lesionar é muito maior, tá? Porque ela faz só um tipo de exercício, ela teria que fazer pelo menos outro para compensar, e dentro disso, os estudos mais recentes têm mostrado que se você faz uma atividade, você corre o risco de se lesionar naquela atividade, mas se você faz uma segunda atividade, um segundo tipo de exercício, você protege o seu corpo de se lesionar do outro, desde que sejam exercícios diferentes, tá? Se você pratica, geralmente eu vou usar esses exemplos porque é bem comum, mas geralmente a pessoa corre e faz musculação, tá? Nesse caso, a corrida pode gerar uma lesão por sobrecarga, tá? E vai depender também de quantas vezes que a pessoa corre por semana, né? Ou quantas por dia até. E para proteger as articulações daquelas lesões
que podem ser causadas por sobrecarga na corrida, a pessoa faz musculação, porque a musculação vai fortalecer os músculos e vai ajudar a proteger o corpo de lesões na outra modalidade. Da mesma forma, alguma lesão que poderia ser ocasionar ali da prática da musculação, se a pessoa faz corrida, vai ajudar a prevenir a lesão da musculação. Deu para entender? O que acontece? A gente tem notado isso, o risco de lesão é muito aumentado quando você faz um tipo de exercício só. Então, por essa razão, a gente está preferindo e defendendo até uma movimentação mais generalista. E quando a gente fala movimentação generalista, a gente está falando também da pessoa praticar vários tipos de exercício, tá? Então, se eu gosto de uma atividade, se eu gosto da corrida, se eu gosto da capoeira, se eu gosto da luta, eu tenho que fazer uma outra atividade para compensar aquela. Porque se eu gosto, eu vou empolgar naquela atividade, né? E dessa forma eu posso vir a desenvolver uma lesão naquela atividade por sobrecarga, porque se eu gosto eu vou fazer todo dia e aí pode causar uma sobrecarga, principalmente se eu fizer por conta própria e não tiver um profissional aí me acompanhando, né? E aí dessa forma eu teria que fazer uma outra atividade, um outro tipo de exercício para ajudar a proteger o meu corpo de lesão naquele exercício que eu gosto, ok? Então, eu sempre falo o seguinte, não é que você fazer uma atividade só vai te lesionar. Não, pode acontecer, depende muito da carga, né, do volume de exercício que você faz, da intensidade que você faz, mas o risco é aumentado, tá? Então, quando eu faço, por exemplo, a gente costuma falar de crossfit, que é de alta intensidade. Não tem problema você fazer crossfit, não é um sinal de que você vai lesionar. Mas, se você aumentar muito a intensidade e o volume, e quiser treinar lá 5, 6 vezes por semana, às vezes até todo dia, e tem gente que vai até 2 vezes por dia, tá? Aí você aumenta o risco de lesão, né? Porque é de alta intensidade e o volume está alto. O que a gente deveria fazer mais é variar o exercício, porque se você pratica o CrossFit, por exemplo, você pode praticar uma atividade mais leve também, que vai trabalhar a sua mobilidade, a sua flexibilidade, tá? Então você pratica ali Tai Chi Chuan, Pilates, Yoga, alguma atividade que é o oposto, tá? Que a gente sempre tem que buscar esse equilíbrio. E a mesma coisa, se você pratica corrida, você pode praticar musculação para ajudar a fortalecer, né? Se você pratica alguma luta, você pode praticar alguma outra atividade que exija do seu alongamento, estabilização dos músculos, estabilização das articulações, para evitar problemas naquela modalidade, ok? E quando eu falo de movimento natural funcional, a gente baseia, como o foco não é o movimento em si, a gente baseia isso em tarefas. Então, quando eu dou uma tarefa, a pessoa segue aquela tarefa, a pessoa faz aquela tarefa com o corpo, ela usa o corpo para isso, e dessa forma ela vai estar se movimentando, se exercitando, mas sem perceber, tá? E é um negócio bem interessante, porque quando esse foco é externo, você não percebe que você está trabalhando várias capacidades do seu corpo, você não percebe que você tem que coordenar vários músculos aqui para trabalharem. Então, você não fica pensando no que você está fazendo, mas você foca naquela tarefa, tá? E por que é legal a gente fazer esse tipo de exercício, né? Esse tipo de movimento? Porque a gente vai ter uma transferência para o nosso dia a dia, tá? Porque é baseado em movimentos assim, tipo, vou dar um exemplo, mas no final também eu vou dar alguns exemplos, né?
eu vou falar assim para a pessoa: eu quero que você caminhe daqui até lá na frente. Mas eu não vou falar para a pessoa como que ela vai caminhar. Se ela tem que pisar com tal parte do pé no chão, qual a velocidade que ela tem que fazer, se ela tem que levantar o joelho ou levantar o calcanhar. Não, só vou pedir para ela caminhar. E esse é o movimento natural, porque ninguém te ensinou, né? Ninguém falou para você tem que caminhar assim, tá? E aí, a partir daí, eu foquei na tarefa, porque, por exemplo, se eu falar para a pessoa, você tem que caminhar daqui até lá, ela tem que chegar lá. Então, essa é a tarefa, né? E eu posso modificar a tarefa, porque eu posso falar para a pessoa que ela tem que chegar daqui até lá caminhando no menor tempo possível, né? E dessa forma, ela não pode correr, ela tem que caminhar rápido. E aí depois eu posso falar para a pessoa que ela tem que caminhar o mais lento que ela conseguir. E isso vai ter uma fase ali durante essa caminhada que ela vai ficar numa perna só e ela vai estar trabalhando equilíbrio, né? E dependendo dessa caminhada, ela vai ter que forçar vários músculos aqui do abdômen. Então, como a pessoa vai estar focada na tarefa, ela não vai prestar muita atenção no corpo e no que o corpo está fazendo. E isso, geralmente, torna o exercício um pouco mais prazeroso. E dessa forma, a aderência à modalidade, né, ao tipo de exercício, é melhor, é maior, tá? Porque a gente costuma falar que é muito chato você ir para um lugar, fazer exercício e ficar repetindo o mesmo movimento como se fosse um robozinho. Mas se você foca na tarefa, então você não presta atenção no seu corpo, no que o seu corpo está fazendo. Você presta atenção no objetivo, tá? E isso gera mais aderência, maior aderência ao exercício. Isso é muito interessante para quem é profissional da área de saúde, que para quem é da educação física ou da fisioterapia, porque a gente sabe que a aderência é um fator muito importante aí para os nossos alunos, né? Para a gente manter os nossos alunos, ok? Então, se você usa esse tipo de movimento, que é natural, então você consegue transferir isso para o seu dia a dia. Por quê? Porque dentro dessa tarefa eu posso falar para a pessoa, pega um objeto no chão. E se a pessoa pega esse objeto no chão, eu não vou falar para ela como que ela tem que pegar, porque a gente sabe que não tem jeito certo de pegar, não tem postura certa, tá? E a gente sabe que para pegar até 12 quilos, porque isso saiu um estudo analisando, para você pegar até 12 quilos, um objeto de até 12 quilos no chão, você pode pegar de qualquer jeito que não corre o risco de lesionar a sua coluna ou de lesionar o seu joelho, nem nada. Porque até 12 quilos não importa a posição que você pega, tá? Isso é um estudo mais recente que tem analisado isso. Isso é bem interessante porque a gente tem aquela visão, né, que se você for pegar alguma coisa no chão, você tem que fazer tal coisa, manter a coluna reta, pegar assim, agachar e tudo mais. Mas o problema é a repetição. O problema não é a posição. O problema é a repetição e você não estar preparado para fazer determinado tipo de movimento, tá? Então, se eu coloco isso como tarefa, você vai pegar esse objeto aqui no chão para mim, tá? E aí a pessoa abaixa, pega, e aí eu falo para ela, agora você vai pegar de outro jeito. É o mesmo objeto, mas a pessoa tem que focar naquela tarefa de pegar o objeto, mas ela tem que pegar de outro jeito. Ela tem que pegar em outra posição, em outra postura. Se ela usou o agachamento para pegar, agora ela tem que pegar sem agachar. E por aí vai. E dessa forma, você vai treinando o seu cérebro também, porque você vai ter que pensar no movimento, você vai ter que pensar no movimento que você já fez e tentar bolar uma outra estratégia. E dessa forma, você vai estar trabalhando seu corpo inteiro em conjunto, porque todos os músculos ali estão interligados, se comunicando,
para fazer um movimento só, tá? E aí, a partir daí, daqui a pouco você já está suando e nem percebeu que você está se exercitando, tá? É muito parecido com a dança, por exemplo, coreografada, né? A pessoa está lá treinando a coreografia e aí dali a pouco ela está suando bastante e ela fala, caramba, nem vi o tempo passar, né? Porque ela estava focada na tarefa. A dança coreografada, pelo menos no início, quando a pessoa está aprendendo ainda a coreografia, ela é uma espécie de movimento generalista ali, tá? Porque a pessoa vai estar focada muito na tarefa de aprender aquela coreografia, mas depois que ela aprende a coreografia, aí vai ser um movimento estereotipado, tá? Então, uma das ideias da gente realizar esse tipo de movimento é que se a pessoa, isso é importante, porque tem estudo científico comprovando isso, tá? Se a pessoa tem problema na coluna, ela tem dor lombar, que é um problema assim, que parece que todo mundo tem, é muito comum. Se a pessoa tem dor lombar e tem estudos que analisaram o seguinte, indivíduos com dor lombar fizeram exercícios específicos para dor lombar, né, que a gente entende como exercício específico, exercício para fortalecimento do core, ou um exercício abdominal, exercício para os músculos das costas, né, ou caminhada. Então, por exemplo, a pessoa, dois grupos separados, todo mundo tinha dor lombar, um grupo fez exercício específico para fortalecer a lombar e o outro grupo fez caminhada. E a percepção de dor diminuiu em todos os dois grupos. Ou seja, caminhada é a mesma coisa que exercício específico para a questão da dor. Então, a gente tem notado que o importante é se movimentar, tá? E quanto mais variável for esse movimento, quanto maior a variabilidade do movimento, melhor vai ser para o cérebro, para o sistema nervoso daquela pessoa, porque ele vai estar concentrado na tarefa, ele vai estar concentrado em movimentar ali várias unidades motoras para realizar aquele movimento e vai diminuir a percepção de dor. Olha que interessante isso. Então, o estudo ele mostrou que, pelo menos para a dor lombar, a caminhada e os exercícios específicos dão o mesmo resultado, tá? E isso a gente tem notado que a questão da dor, ela tá lá no sistema nervoso, tá lá no sistema nervoso central, tá lá naquela percepção de dor. Então, eu costumo falar, nem sei se eu tô certo quanto a isso, falar desse jeito, né? Mas eu costumo falar que é basicamente como se o seu corpo, seu cérebro, aprendesse a sentir dor, tá? E dessa forma, ele pode desaprender também. Porque tem muita gente que tem dor crônica, tem muita gente que tem fibromialgia que sofre com os limiares de dor, tá? E aí, quando você faz exercício, você vai sentir dor, isso é fato, porque está trabalhando os músculos, né? Você está alongando, fortalecendo e tal, mas é uma dor diferente, tá? E a partir dessa dor diferente, você vai aprender, você vai fortalecer o seu corpo, melhorar a circulação, melhorar a percepção da própria dor e aquela outra dor vai sumir, vai diminuir, tá? Ou vai até acabar, ok? Então, por que eu falo que seria interessante a gente fazer esse tipo de movimento, tá? Esse tipo de prescrição, no caso. Porque, como a gente tem o foco externo, o foco na tarefa, aumenta a aderência ao exercício. Esse exercício, ele pode ser mais no estilo de brincadeira, tá?
Então as brincadeiras, quem tem filho pequeno em casa, brincar com o filho é uma ótima forma de se movimentar. Porque você vai para o chão, o filho às vezes é pequenininho, você tem que ir para o chão com ele, você não pode ficar em pé. E aí dessa forma você trabalha um monte de músculo ali da perna, você trabalha mobilidade, flexibilidade ali nas suas pernas e, sabe, você vai fortalecer seus músculos, você vai manter o seu tronco ativo, porque quando você está ali no chão, você não está apoiando as costas na cadeira, você está lá no chão, então está tudo ativo, então você vai fortalecendo os músculos do seu tronco. Então, é uma forma de se manter ativo e se manter forte, tá? Quando a pessoa aprende essa questão do movimento, quando ela aprende a fazer algumas variações, ela fica mais autônoma em relação à própria saúde. Então tem uma live que eu fiz alguns dias atrás, que o título do tema era Quarentena Sem Dor, tá? E eu falei disso, porque você tem que ter autonomia. Por exemplo, se eu sou profissional da saúde, eu sou profissional de educação física, se eu estou com uma dor, eu vou procurar algum movimento que eu possa fazer, algum alongamento para diminuir aquela dor. Se eu não conseguir diminuir aquela dor, o que eu faço? Né? Que tipo, que ferramenta que eu tenho? Por exemplo, eu vou pôr gelo, vou pôr bolsinha de água quente, ok, talvez melhore. Né? Talvez eu possa tomar um remédio. Né? Mas a maioria das pessoas só tem essa ferramenta, que é o remédio. E a gente sabe que pode gerar uma dependência, que pode gerar inclusive uma resistência. Porque seu corpo vai aprendendo a lidar com aquele remédio e ele vai desenvolvendo uma resistência ao remédio, ao medicamento. Então, dessa forma, se você for autônomo e souber que fazendo determinado movimento melhora a sua dor, ou que se movimentando melhora a sua dor, então você fica mais autônomo em relação ao seu próprio corpo, sua própria saúde. E isso é muito interessante, tá? A gente tem visto a importância disso, por exemplo, nesse período agora, né, que as academias estavam todas fechadas, alguns profissionais estavam tendo dificuldade de ministrar aulas online e as pessoas ficaram sem exercício, né? Teve gente que ficou sedentário completo e deve estar cheio de dor, tá? Então, esse tipo de movimentação é muito interessante porque qualquer pessoa pode fazer. Por quê? Como eu não tenho movimento estereotipado, por exemplo, aquele movimento que eu falo que é o certo, assim é o certo, assim é o errado, se eu não classifico, então a pessoa vai fazer dentro do limite dela. Então, eu dou aula de yoga, então eu costumo falar nas aulas de yoga que eu apresento a postura de yoga, mas aquele é o meu corpo. Tá? Desculpa os cachorros aí. Aquele é o meu corpo fazendo aquela postura. Só que o seu corpo vai fazer aquela postura de uma maneira diferente. Tá? Então, quando a gente pensa dessa forma, o movimento natural funcional, você vai estabelecer a sua própria forma de fazer aquele movimento porque você tem um corpo diferente do meu. Então, a pessoa que é mais baixinha vai fazer de um jeito, a pessoa que é mais alta vai fazer de outro jeito, a pessoa que tem mais músculo vai fazer de outro jeito, a pessoa que é mais gordinha vai fazer de outro jeito, mas qualquer pessoa pode fazer, tá? E isso é muito interessante porque também melhora a aderência ao exercício, no caso, ao movimento, tá? E aí, como a gente vai adquirir ali várias habilidades motoras, né, vários tipos diferentes de habilidades motoras, a gente vai estar melhorando até a autoestima. Porque não é legal quando você pensa assim, nossa, fiz um movimento, né, um exercício, alguma coisa, e você pensa, caramba, nem imaginava que eu conseguia fazer isso, né? Meu gatinho chegou aqui, vem cá para você dar audiência para mim, vem.
Vem cá pra você dar mais audiência pra mim. Tá? Quando põe gato nos vídeos, o pessoal gosta. Né? Então, gente, é democrático. Né? Qualquer pessoa pode fazer, qualquer corpo, porque a pessoa vai estabelecer as próprias estratégias para ela realizar aquela tarefa. Tá? Então, isso vai ajudar na aderência também. Ok? Como que eu faço o movimento natural funcional? Eu me concentro na tarefa, só duas coisinhas importantes aí. Eu me concentro na tarefa que foi dada e eu modifico o movimento se ele causar desconforto. Tá? Então eu vou sugerir algumas coisas que você pode fazer aí na sua casa. Quando eu falei lá da live, eu falei para deixar um espacinho aí para você realizar alguns movimentos, tá? Ó, qual que é a ideia? A ideia é você se exercitar de uma forma que você não foque naquele exercício que você está fazendo. Dessa forma, você vai se concentrar na tarefa. Se o movimento está te incomodando, gerando alguma dor, você muda o movimento, tá? Então, vou fazer uma sugestão de tarefa para você. Por exemplo, a forma como a gente se desloca, tá? A maioria das pessoas nem anda. Né? Você anda daqui lá para o carro, pega o carro, vai para o trabalho, anda ali na rua para chegar até o lugar, e aí sentou, ficou sentado o dia inteiro, depois levanta, vai para o carro, chegou em casa, desceu do carro. Ninguém anda, tá? Então, o nosso corpo ele vai perdendo essa função de caminhar. E a gente vai ficando com a caminhada, o nosso sistema respiratório, circulatório, ele não consegue mais caminhar de uma forma eficiente. Porque qual que é o objetivo do nosso organismo na questão do movimento? É fazer movimentos mais efetivos, mais eficientes, que gastem pouca energia, tá? Então, a gente, pensando nisso, a gente estereotipa, né? A gente classifica os movimentos, mas não existe classificação. Porque cada pessoa é de um jeito, cada corpo é de um jeito. E a pessoa vai estabelecer a própria estratégia para ela fazer aquele movimento. Tá? A Juliana está perguntando se devemos levar em conta os alinhamentos das grandes articulações. Então, Juliana, a gente sabe que, por exemplo, a lesão ela não acontece assim, de repente. Vem todo um histórico e ali naquele histórico você está sobrecarregando alguma articulação todos os dias, né? Ou então você não está trabalhando ela da forma correta e de repente tem um gatilho que vai causar lesão, mas na verdade ela veio sendo desenvolvida ao longo do tempo, tá? Então, dessa forma, se a gente pensar desse jeito, você não precisa alinhar a articulação. Você só precisa alinhar a articulação para fazer, né, para evitar um movimento que ela não pode fazer. Então, se eu sei que um movimento está me gerando dor na articulação, eu não faço ele. Mas essa questão de alinhamento é muito relativa, porque antigamente a gente pensava nessa questão. Alinhamento do joelho. Tá, mas tem gente que consegue fazer movimentos que são absurdos. Que a gente olhando, eu que sou profissional da saúde, né, quem estuda aí fisioterapia, a gente olhando de fora, a gente fala, caramba, como é que ele faz isso? E para a pessoa é tranquilo. Então, não tem essa questão assim de movimento correto. Tá? É o movimento correto para você. Então, se a gente pensar em alinhar as articulações e tudo mais, é interessante quando a pessoa tem alguma limitação. Então, pensa o seguinte, a pessoa tem um problema no joelho, então ela tem que alinhar o joelho. Porque se ela ficar desviando muito ali, vai causar dor.
Agora a pessoa não tem nada, então ela não precisa. Ela vai fazendo um movimento ali e vai vendo qual movimento que incomoda. Se incomodar, para e troca, tá? Então vamos pensar o seguinte, vamos fazer alguma coisa, tá? Eu vou pedir para você se levantar aí. A gente vai fazer algumas coisinhas em pé. Se o meu áudio ficar ruim, me avisa. Porque eu tô com o microfone aqui. Então, eu não vou ensinar o movimento, obviamente, por quê? Porque o movimento não é estereotipado, né? Então você vai caminhar. Pega um espacinho aí na sua casa e anda, tá? E nessa caminhada, você só vai prestar atenção na chegada. Eu tenho que chegar ali, e chegando ali você volta, tá? Agora, você vai tentar, e aí a gente vai focar na tarefa, você vai tentar focar nessa questão de caminhar diminuindo a sua velocidade. Então, cada vez que você chegar no destino, você vai diminuir mais ainda a velocidade da sua caminhada. Ok? A Juliana está comentando que isso muda tudo. Pois é, mudou para mim. Tá? Porque não tem essa questão. O movimento certo ou errado é só quando a pessoa tem alguma lesão. Se a pessoa tem alguma lesão, beleza. Você tem que prestar atenção, você tem que ter cuidado com algumas coisas e tudo bem. Agora, se a pessoa é saudável, aquela articulação tá legal, explora ela, tá? E a própria pessoa vai saber o movimento que causa dor ou que causa algum incômodo e ela vai tender a evitar aquele movimento. Mas isso não quer dizer que esse movimento é proibido para aquela pessoa. Porque talvez está precisando só dar uma desenvolvida, trabalhar um pouquinho de mobilidade ali, descobrir outros movimentos e aí vai soltar aquela articulação e a pessoa vai conseguir fazer, tá? Tem casos de pessoas que têm hernia de disco e o pessoal costuma falar, não pode fazer movimento de flexão da coluna. Tá, mas não é que não pode. Eu conheço gente que tem 4 hernias de disco e faz flexão da coluna e não sente dor, tá? Então, a gente vê que não está relacionado a isso, tá? A gente fica muito na parte técnica, tentando classificar isso aqui está certo, isso aqui está errado, mas não tem relação. Às vezes tem gente que tem hernia de disco e não sente dor. Às vezes tem gente que não tem hernia de disco e sente dor. Ué, mas espera aí. Não é só a hernia de disco que causa dor, nesse caso, né? Então, os estudos têm mostrado que não é sempre. Então, não é regra. Então, dessa forma, a gente não consegue classificar. Esse movimento pode, esse não pode, tá? E isso a gente tem notado aí nos estudos mais recentes que têm saído, que tem mostrado isso, ok? Então, vamos movimentar. Você vai caminhar e procura caminhar diminuindo a velocidade, tá? Cada passo que você der, você vai dar um passo um pouco mais lento, até chegar naquele ponto que você está praticamente parado. Porque vai diminuindo essa velocidade ao máximo até você fazer bem devagarinho aquele movimento, tá? Faz aí, depois comenta aqui embaixo se sentiu algum desconforto, alguma coisa, se foi difícil. Isso é só um movimento, é uma possibilidade, tá? Se eu pedir para você, por exemplo, se deslocar lateralmente, eu não vou te ensinar como que você vai fazer, mas eu vou falar assim, ó, você tem que caminhar daqui até lá andando de lado, é lateral, tá? Você tem uma possibilidade, né? Você tem possibilidades infinitas de fazer isso, tá? Você pode deslocar assim, você pode deslocar cruzando a perna,
tá? Você pode deslocar de várias formas diferentes. Pulando numa perna só, ok? Agachado, ou semi-agachado, ou lá embaixo, bem agachado. E aí, se eu falar para você que cada vez que você fizer, você vai ter que alterar a forma como você faz, você vai descobrir vários movimentos ali, tá? E dessa forma, você vai estar trabalhando seu cérebro também. Tem um comentário, deixa eu ver. Pois é, Thales, exatamente isso. Você tem que priorizar a individualidade. Porque o que a gente faz? A gente pega um estudo que, sei lá, de repente, vou dar um exemplo. Um estudo que foi feito com americanos de 20 a 30 anos, homens, tá? E aí saiu o estudo. E aí no estudo falou, tal coisa causou dor nesse tipo de pessoa. Aí a gente pega aquele estudo, extrapola para o mundo inteiro. E a gente acha que aquilo ali é totalmente proibido porque causou dor em americanos de 20 a 30 anos. Só que a gente está no Brasil. A nossa cultura é diferente, né? Os nossos hábitos podem ser diferentes, a nossa genética é diferente. Então, não dá para você extrapolar, né? Por exemplo, estudos de desenvolvimento motor, por exemplo, na África, as crianças elas se desenvolvem na questão motora muito mais rápido do que as crianças brasileiras, tá? Por quê? Porque elas são expostas, né, a mais coisas. Se você pensa na criança brasileira, ela fica só no colo, fica só dentro de casa, aqui e tal. A criança na África, ela anda lá no meio do mato, não usa calçado, ela tem contato ali com a terra, tá? Tem contato com várias outras crianças por causa da cultura deles. Então ela se desenvolve mais rápido na questão dos movimentos, na parte motora, tá? Vou pedir para você, se você sente algum desconforto ao saltar, então você só finge que vai saltar, por exemplo. Não é para fazer igual eu, óbvio, mas, por exemplo, salta aqui. Mas se eu sentir algum desconforto ou tiver insegurança, eu vou só fingir, tá? Só joga, fingiu, voltou, ok? E aí, você vai pensar o seguinte, você vai saltar e você vai tentar variar o movimento de salto. Cada vez que você fizer, você vai fazer de um jeito diferente, tá? Então você vai saltar primeiro com as duas pernas. Então salta com as duas pernas, você pode saltar para cima, para frente, para trás, para um lado, para o outro, na diagonal. Você pode saltar girando. Você tem uma variedade infinita de movimentos de salto. Então vai fazendo aí, me fala o que você achou, se você conseguiu, quantas vezes que você conseguiu saltar diferente, tá? E aí você vai notar o seguinte, o movimento que te causa alguma dor você não faz, né? Ah, doeu o joelho, ok, então não vou saltar desse jeito, tá? Ah, doeu minha coluna, às vezes por causa do impacto ali você não está preparado, ok? Não precisa fazer, tá? Mas você vai notar que você concentrou em fazer movimentos diferentes e dessa forma você nem percebeu quantas vezes você fez, você nem percebeu que você estava fazendo esforço, tá? E isso é muito interessante porque gera maior aderência no programa de atividade física, de exercício, tá? Esses são só alguns exemplos que eu dei aqui. O nosso tempo falta 10 minutos. Nosso tempo está quase acabando. Mas isso é só usando o seu corpo. Imagina se eu te der um objeto e pedir para você fazer vários movimentos diferentes usando o mesmo objeto. Tá? Imagina, por exemplo, um peso na academia.
Aí você vai levantar esse peso, você vai levantar essa carga. Eu tenho um kettlebell aqui. Levanta esse kettlebell de várias maneiras diferentes. Então você vai fazer assim, depois você vai fazer assim, depois você vai fazer assim, tá? Por quê? Esses movimentos são estereotipados. A gente aprende na academia, né? Mas e assim? Às vezes você não aprendeu, né? E assim? Tá? E assim? Né? Levanta aqui, tá? Por quê? Porque a gente pode explorar esses vários movimentos que a gente pode realizar, e já que, segundo alguns estudos, né, mais recentes, já que fazer exercício específico para dor e fazer qualquer exercício dá o mesmo resultado, basicamente, por que não fazer uma coisa que a gente gosta? Uma coisa prazerosa, né? Um movimento legal que a gente gosta, uma brincadeira. Por que não focar nisso ao invés de ficar focando em movimento repetitivo, né? Que às vezes é até chato e a gente cansa e a gente enjoa. Estou cansado de fazer isso, estou cansado de fazer esse movimento, tá? Por que não? Né? E aí, era isso que eu tinha para apresentar para vocês aí, tá? Deixa eu ver os comentários aqui. Pois é, Juliana, bem interessante, né? Essa forma de enxergar, essa forma de pensar, né? Não tem uma metodologia fixa. Por quê? Porque a gente está falando de um movimento que é mais natural. Tem alguns profissionais que oferecem esse tipo de atendimento, né? Ok. Assim, a gente não tem um método, né? Por exemplo, a gente pode falar, eu pratico pilates, eu pratico yoga, eu pratico capoeira, eu pratico, tá? Método tal. Não é um método, é uma forma da gente pensar para a gente prescrever exercício dessa forma. Então tem alguns profissionais que oferecem esse tipo de abordagem, tá? A palavra correta é essa, abordagem. É uma abordagem diferente e alguns estúdios oferecem esse tipo de modalidade, tá? Mas são muito poucos ainda. E a gente, geralmente, por exemplo, eu estou tentando incluir nas coisas que eu já faço. Por exemplo, eu dou aula de yoga. Então, eu incluo, na hora que a gente levanta para começar a aula, de fato, a gente canta alguns mantras e aí a gente levanta. Na hora que levanta, procura sentir o seu corpo e ver qual movimento que seu corpo quer fazer, tá? E às vezes você está precisando dar uma puxada na perna, dar uma puxada no braço, tá? E isso é natural, porque quando você está com as costas meio doloridas, o que você faz? Você dá uma espreguiçada. Você não pensa assim, ó, tô levantando meu braço, eu tô com a minha coluna ereta, eu tô alongando aqui. Não, você só faz, tá? Então essa que é a ideia. Por isso que é baseado em tarefa, por isso que é foco externo, tá? E tem pouquíssimos profissionais no Brasil que oferecem esse tipo de serviço, mas a gente está crescendo, tá? E é uma abordagem um pouco diferente, ela tem que ser feita por um profissional, né, obviamente, porque ele vai entender ali as formas de prescrever, e a partir daí, a gente que é profissional consegue prescrever para melhorar várias variáveis ali da saúde. Por exemplo, eu quero melhorar a capacidade aeróbica da pessoa. Então o que eu faço? Eu vi que a Ana Matos está aí ouvindo aí eu falar abobrinha, né?
Então, o que eu faço? Quero melhorar a capacidade aeróbica. Eu foco na tarefa e falo para a pessoa, você vai correr daqui até lá e voltar. Ok. Agora, você vai correr daqui até lá de um jeito diferente. E a pessoa não vai concentrar no jeito que ela está correndo. Ela vai concentrar em fazer diferente. Né? Ela vai concentrar que ela tem que chegar lá e voltar. Tá? E aí, agora, você tem que correr de costas. Mas você não ensina, você vai passar assim, vai levantar essa perna. Não, só corre. Vai de costas. Agora vai de lado. Agora vai pulando. E aí, no final das contas, eu aumentei aquele volume de treino da pessoa nesse tipo de movimento e ela está trabalhando a capacidade aeróbica dela. Tá? E ela está melhorando o sistema aeróbico dela, respiração, sistema respiratório, né, e várias outras estruturas ali. Se eu quero trabalhar a força, eu falo para a pessoa ficar em posição de 4 apoios e ali ela vai, tira uma mão do chão, agora tira um pé, agora tira os 2 pés, agora tira as 2 mãos, tá? E por aí vai, ok? Deixa eu ver os comentários aqui. Valeu, Ana. Movimentos vivos, exatamente. Tá? Ô, Juliana, dentro do yoga é essa forma que eu costumo enxergar, sabe? Porque o yoga tem movimento estereotipado. As posturas de yoga a gente ensina para pessoas que tem que fazer assim. Mas, às vezes assim, não é legal para aquela pessoa. Então eu tenho que modificar alguma coisa. Mas às vezes a pessoa vai saber qual modificação melhor para ela fazer, porque o corpo é dela. Tá? Então dessa forma eu tenho que ter cuidado, obviamente, para não machucar o meu aluno, mas a pessoa vai ter autonomia para encontrar a melhor forma de fazer determinada postura. Por quê? Porque o corpo dela é diferente do meu. Tá? Porque ela sabe das limitações dela e eu não sei. Né? Então, é dessa forma que eu aplico isso no yoga. Tá? E dessa forma, eu também ensino para a pessoa que ela tem que se conectar com o corpo dela para ela realizar os movimentos de acordo com as necessidades dela e de acordo com as capacidades dela. Tá? E dessa forma, a pessoa fica mais autônoma. Por quê? Porque ela sabe que o dia que estiver doendo, ela pode fazer tal postura que melhora, que ajuda. Né? Porque o dia que ela fez lá no yoga, e eu dei a autonomia para ela, ela fez e melhorou a dor. Entendeu? E a pessoa se sentiu melhor. Tá? Então essa é uma das ideias. Ou então, essa questão, em algum momento da aula eu dou um momentinho ali para a pessoa explorar o corpo dela. Tá? O Thales está comentando, exatamente, na licenciatura é muito interessante aquela questão lúdica, brincadeira, desenvolvimento motor, é isso, tá? Só que a gente transferiu isso para os adultos, porque os adultos esqueceram disso, né? E brincadeira é infinita. A gente pode inventar um monte de situação diferente, né? Então isso é muito legal, gente. Tenho faltando 1 minuto aqui para acabar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí, tá? Ou se alguém quiser fazer algum comentário, agradeço todo mundo que assistiu aí, que tirou um tempinho para me ouvir, tá? É uma área que eu estou estudando ainda, estou vendo ainda como que eu coloco em prática isso para ajudar meus alunos, para dar mais autonomia para eles e estou aplicando também no meu corpo, né? Que eu também preciso fazer. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida depois, pode me chamar no direct aí também, que a gente conversa, beleza? E se alguém quiser os artigos que eu comentei, alguma coisa, me chama aí também que eu indico, ok? Eu fiz o curso FDA, então segue o curso FDA aí também, é o Pablo Santurbano. Estou fazendo inclusive o curso com ele, beleza? Muito obrigado a todo mundo aí que participou e
chama mais gente para assistir depois. Valeu!